Voltei, amigos e amigas, voltei. Humano demasiado humano, aforismo 5, ok? Vou fazer a leitura do aforismo, como sempre, e depois os comentários. Aforismo 5. Título: Má compreensão do sonho. Olha aí Nietzsche antecipando Freud, né? Má compreensão do sonho. Ó, nas épocas de cultura tosca e primordial, o homem acreditava conhecer no sonho um segundo mundo real. Eis a origem de toda a metafísica. Sem o sonho, não teríamos achado motivo para uma divisão do mundo. Também a decomposição em corpo e alma se relaciona à antiquíssima concepção do sonho, e igualmente a suposição de um simulacro corporal da alma. Portanto, a origem de toda crença nos espíritos e também, provavelmente, da crença nos deuses, os mortos continuam vivendo porque aparecem em sonho aos vivos. Assim se raciocinava outrora, durante muitos milênios. Beleza? Aforismo 5. Lido, vamos ao comentário. Ah, ah, vamos lá. Okay. Tem alguma coisa errada aqui? Não, tem não. Beleza. Então vamos lá, minha gente. Então estamos aí, ó. Má compreensão do sonho, tá? Vamos para o primeiro quadro. É aqui, nesse aforismo, Nietzsche já vai falar sobre, continuar, né, o tema do capítulo, mas aqui ele vai focar, vai fazer essa analogia com o sonho. Ele traz aqui uma tese, né, para explicar o que proporcionou a existência, né, e a criação da metafísica, e essa ideia dualista, né, de corpo e alma, né, que está lá desde Platão, né? Então vamos lá. Então, o sonho como o primeiro, segundo mundo, né? Ó, nas épocas de cultura tosca, né, como eu li, e primordial, o homem acreditava conhecer no sonho um segundo mundo real. Eis a origem, né? Eis a origem de toda a metafísica. Sem o sonho, não teríamos achado motivo para uma divisão do mundo. Porque a metafísica, ela, para existir, precisa ter a ideia de um outro mundo, né? Tem o mundo físico, né? O mundo sensível, dos sentidos, o mundo empírico da experiência, certo? Mas existe um mundo anterior a esse e superior a esse em qualidade, que é esse mundo suprassensível, o mundo espiritual. Então, a metafísica ela necessita dessa ideia, essa ideia que sustenta a metafísica. E ao longo do desenvolvimento dessa filosofia, vai se pontuando nos comportamentos, nos sentimentos, nas emoções, das grandes emoções, como se falou no aforismo passado e no aforismo 4, essas grandes, essa intensidade como algo que se remete, de alguma forma, a esse outro mundo, né? Então, o amor, o amor exacerbado, o sofrimento exacerbado, tudo que é intenso acaba sendo remetido a esse outro mundo, né? O mundo dos deuses, ou do Deus, né? Ao longo do desenvolvimento religioso, né? Que vai do politeísmo para o monoteísmo, mas alguns estudiosos já entendem que começou como monoteísta, se transformou em politeísta e volta a ser monoteísta, né? Aí é uma outra discussão, né? Uma outra área de discussão que também é bem interessante. Pois bem, então, Nietzsche aponta a raiz psicológica de toda a metafísica. Então, o homem primitivo, ao adormecer e sonhar que caçava, voava ou conversava com pessoas distantes, não entendia o sonho
como uma atividade neurobiológica ou inconsciente da mente. Para ele, o sonho era uma experiência física real em um outro plano, né? Aí, aqui a metafísica, né? Foi dessa interpretação ingênua que nasceu a ideia de que o cosmos se divide em dois mundos, né? O mundo visível, né? O mundo sensível, terrestre, e o mundo invisível, espiritual, transcendental, suprassensível, né? Então, isso aqui também lembra o que Nietzsche falava de que, ah, lembra que ele dizia assim que na filosofia antiga, na metafísica, né, não poderia dizer que o bem veio do mal, ou vamos dizer, de um valor considerado superior tenha vindo de um valor considerado inferior. Né? Lembra dessa questão, né? Então, aqui também, você vê a metafísica é uma filosofia mais elaborada, mas só que a Nietzsche, com ironia, ele fala, só que essa filosofia elaborada, ela tem a sua gênese, a sua genealogia, na compreensão que esse homem arcaico tinha sobre o sonho, né? Ou seja, de uma coisa, vamos dizer assim, entre aspas, né? Menor. Então, mais uma vez, se prova que de coisas inferiores surgem coisas superiores, sem necessidade de existir um outro mundo já perfeito e perfeito em si mesmo, né? A coisa em si, a essência, para que existam virtudes mais valorosas. Ou seja, é um processo natural que ocorre no mundo sensível. Entendeu? Muito bem. Seguindo aqui, a invenção da alma e o fantasma. Então, diz Nietzsche, também a decomposição em corpo e alma, né? O dualismo, se relaciona à antiquíssima concepção do sonho. E, igualmente, a suposição de um simulacro corporal da alma, né? Então, a ideia de uma alma. Portanto, a origem de toda a crença nos espíritos, e depois ele vai terminar ali, né? Então, ó, da mesma premissa equivocada, nasceu o conceito de alma. Como o corpo do homem permanecia imóvel e deitado, enquanto no sonho ele se movia e agia. O pensamento arcaico concluiu que devia existir um duplo, incorpóreo, dentro de nós, que é a alma, né? Ânima, capaz de se descolar do corpo físico durante o sono. A alma seria, assim, esse simulacro espiritual que sobrevive de forma independente da matéria. E até hoje se acredita. Por exemplo, no espiritismo, eu tenho um amigo, né, muitos amigos espíritas, como todo mundo tem, né, claro, mas eu tinha assim, amigos que eram realmente praticantes e falavam de viagem de fora do corpo, né? Então, essas crenças ainda existem. É claro que existem, né? Elas perduram. E só que, se você perguntar, por exemplo, hoje para um espírita estudioso, ele vai te dar uma explicação com muitos elementos, né? Com muita filosofia, muita ciência até, né? Só que eu lembro que eu conversava com eles lá nos anos, final dos anos 90 sobre isso, e eu falava assim, pô, mas vocês sabem que a crença na alma é do homem arcaico, mas mesmo assim, ou seja, é como se você pegasse um elemento bruto, né, como o artista faz, né, e é uma boa analogia, porque Nietzsche já fez essa analogia, né, você pega ali a pedra bruta e vai lhe dando forma, e fica aquela escultura linda, e as pessoas passam admiradas. Só que se esquece que aquela forma dela era uma coisa bruta, entendeu? Ou seja, o desenvolvimento dessa pedra é um desenvolvimento humano, da criatividade humana. Então, a mesma coisa é a concepção de alma. Ela surge de algo bruto.
de elementos mais simples, superficiais, né? Ou seja, a ideia que esse homem arcaico tinha sobre o sonho. Eu estou dormindo, meu corpo está imóvel, mas quando eu sonho, eu estou agitado, eu estou em movimento. Então deve ter um outro eu existindo no outro plano, entendeu? Então, essa concepção, segundo Nietzsche, vem desse período, desse homem. Então, a ideia vem sendo lapidada, né? Ela vem sendo ali moldada a partir dos tempos, né? Ou melhor, durante os tempos, para atender uma necessidade espiritualista. Fazer com que essa ideia ainda seja relevante em nossos dias. Então, ela precisa de elementos novos que existem em nosso tempo, mas não existia lá no passado. Então, se coloca elementos filosóficos, religiosos, científicos, astronômicos, cosmológicos, entendeu? Mas não passa de uma construção humana a partir de uma concepção arcaica, primordial, superficial, que vem ganhando ali, vem ganhando corpo, uma roupagem mais moderna, entendeu? Então, a alma, o que eu quero dizer com isso, o que Nietzsche quer dizer é que a alma é uma invenção humana, e não algo que vem dos deuses, das divindades, né? Então, ele quer dizer isso. Tudo isso é uma construção metafísica que nós construímos. Então, nós inventamos a alma como um segundo corpo e que habita um outro mundo, que é o segundo mundo, e na verdade é o primeiro mundo. É o mundo que rege tudo. E nós só somos uma cópia, né? Nós somos gerados desse mundo e carregamos em nós alguns fragmentos desse mundo, né? A razão, a ideia de bem, a ideia de perfeição, que seja, né? Então essa era a ideia metafísica. O que Nietzsche faz é negar que essa ideia, ou melhor, é negar que tudo isso existe de fato dado por uma divindade ou divindade. Ele diz o seguinte, ele quer dizer o seguinte, então, que isso aí é a criação humana. E, novamente, humano demasiado humano. Ok? Vamos lá. E aqui, por fim, terminando esse aforismo, ele diz, ele vai dizer, e também, provavelmente, da crença dos deuses, né? Os mortos continuam vivendo porque aparecem sonhos aos vivos. Assim se raciocinava outrora, durante muitos milênios. Então, a origem do culto dos mortos aos ancestrais e, por extensão, aos deuses, né? Aqui, né? Esse termo que eu escolhi aqui não caiu muito bem, não, tá? É mais um. Não é desmascarar, né? Ficou feio. Mas é muito mais vamos dizer assim, uma crítica, uma correção, vamos dizer assim. Então, quando um parente falecido aparecia no sonho de um homem vivo, a lógica arcaica não entendia aquilo como uma lembrança ou memória guardada do cérebro, mas como a prova de que a alma daquele morto continuava viva e operante em algum lugar. Esse raciocínio primário, repetido por milênios, que eu estava falando, consolidou a crença na imortalidade da alma, né, e no reino dos deuses. Tem uma coisa bem interessante que, quando eu converso com os cristãos, amigos cristãos, eu costumo perguntar para eles se eles acreditam que a alma é imortal. Vocês acreditam na imortalidade da alma? 99,9% dizem que sim. Ah, eu falo, então você acabou de deixar de ser cristão e se tornou um gnóstico. Por que eu digo isso? Porque a alma imortal é filosofia platônica, é filosofia clássica, que vai ser muito difundida ali nos tempos de Jesus, ali, né, no primeiro século da nossa era, pelos gnósticos.
Por quê? O cristianismo, né, essa religião que vai surgir após o movimento de Jesus, eles vão, ele vai defender a ideia da ressurreição, entendeu? Da ressurreição da carne, do corpo. Então, o dogma cristão é a ressurreição do corpo, é o nosso corpo ressurgir. O dogma, vou dizer assim, o dogma grego é que a alma é imortal, o corpo não. Até porque eu estou vendo que o corpo desaparece. A gente vai morrer e desaparecer. Não vai ficar nada nosso. Vai desaparecer. Então, os gregos, né, eles vão, a partir da invenção da alma, vão dizer o que é imortal no homem não é o corpo, obviamente, mas é a alma. E a alma não foi criada, ela sempre existiu. Você pode encontrar, de repente, no cristianismo a ideia de que a alma foi criada por Deus, mas não importa. No cristianismo, o dogma é a ressurreição do corpo. Então, nós retornaremos nesse corpo que nós estamos vivendo hoje. Para o cristão deveria ser isso, mas na prática não é. Sabe por que isso? Porque é, a ideia, a ideia de ressurreição do corpo, ali naquele cristianismo, no cristianismo primórdio ali, dos primórdios, era que a volta de Jesus seria muito breve, né? Então, os mortos cristãos e os vivos seriam transformados numa nova criatura, mas a partir desse corpo. Esse corpo é a semente, certo? Só que, ao longo da história, a lenda não se cumpriu, Jesus não retornou, eles ainda esperam, né? Já passou 2000 anos, mas ainda se espera, né? Porque é uma crença, né? É uma crença muito forte no cristianismo, nessa volta de Jesus. Mas como ele não voltou, como você vai sustentar essa ideia da ressurreição do corpo? Ela começa a se perder. Ela começa a perder o seu valor, não é? Então é preciso, ou melhor, naturalmente, o cristão ele vai se inclinando para algo que de repente faça mais sentido, né? Não, a alma é imortal. Ou seja, entra um elemento que não é cristão, mas neoplatônico, na própria doutrina, e o fiel sai repetindo esse elemento, como se pertencesse desde sempre à doutrina, entendeu? Mas o cristianismo é isso, né? É essa assimilação cultural e filosófica da antiguidade. Então, nada ali é dele. Tudo é importado e criada ali uma doutrina a partir desses elementos, desse legado da antiguidade. Então, meus amigos, não, falta aqui a conclusãozinha, né? Então, a metafísica, a separação entre corpo e alma e a crença nos espíritos e nos deuses, né? Não surgiram de revelações divinas ou verdades profundas, mas de um erro de interpretação da humanidade primitiva, que tomou a experiência subjetiva do sonho como o segundo mundo real. Nós estamos fazendo a leitura da, da obra de Nietzsche. Então, nós estamos aqui pensando como Nietzsche pensava, ok? Não quer também dizer que a gente concorda com tudo que Nietzsche pensava, mas o estudo é sobre Nietzsche, tá bom? Só para não pensar assim, poxa, então você acredita em tudo isso aí? Não, não é isso. Nós temos uma admiração pela obra de Nietzsche e, nos propondo a estudar Nietzsche, nós temos que pensar como Nietzsche pensava para compreendê-lo, ok? Então aí fica a questão. Quem quiser dar o print, dê o print, ou espera lá nos comentários. Beleza? Então ficamos por aqui e voltamos no próximo vídeo.
interno.